Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Feliz semana para todos, né? Uma semana já abençoada pelo Senhor, né? Que Deus já preparou uma semana abençoada para nós, né? Deus é maravilhoso, né? Esse Deus é tão grande, né? Tão maravilhoso na nossa vida. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, né? Como Deus vem nos ajudando, né? A gente tem que ser gratos ao Senhor todo dia, né? O fato de nós estar vivo, respirar, já é uma graça, né? Glória a Deus. Ele vive e reina, o Senhor Jesus, né? Ele morreu pelo nosso pecado para que todos nós sejamos salvos, amém? E como é bom estar aqui falando do amor de Jesus, falando da palavra do Senhor para cada um de vocês, né? A gente não pode perder a fé, né? Porque a fé é algo que nos impulsiona, né? A confiar cada dia mais no Senhor, buscar o Senhor, né? As coisas acontecem segundo a vontade de Deus, não é a nossa vontade, amém? Então nós temos que confiar no Senhor. Hoje o vídeo que eu coloquei de manhã, sem fé é difícil, a fé sem obra é morta. E a palavra era, na verdade, eu falei até, mas na verdade o Senhor tinha falado, sem fé é difícil agradar a Deus, né? E Deus agora estava estudando essa palavra, eu tinha postado esse vídeo faz um ano, coloquei até que eu achei lá no YouTube, que a gente tinha falado dessa passagem, e tem a ver também com a sua fé sem obra morta. Uma tá ligada à outra, não pode se opor uma à outra, ela tem que estar ligada. Então é importante que a fé tem que ter obra. Eu já vou explicar mais um pouco, vou entrar nessa passagem aí, né, que eu falei de manhã. Nós vamos louvar um pouquinho o Senhor, né? Vamos glorificar o nome do Senhor já, né? Semana, quão grande é nosso Deus. Todos hão de ver quão grande é meu Deus. Meu Deus, Ele é grande e poderoso, não há outro, só Ele. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Ele é nosso Deus grande e maravilhoso, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Ele é grande, é poderoso, não há outro, só Ele é único. Ele é de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, só Ele, a Ele a honra, a glória, aleluia. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, é poderoso, o poder, o domínio é dEle, a honra e a glória dEle, aleluia, louvado seja. Quão grande é meu Deus, e todos hão de ver. Vamos ver o que Deus vai fazer, porque Ele é grande. O Deus que abriu o mar para o teu povo passar, que Ele exterminou o exército do inimigo. Oh meu Deus, aleluia, curou o leproso, o ferido, aleluia, perdoou pecados, aleluia, expulsou o endemoniado, o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível para aqueles que confiam no Senhor, na palavra do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso, para fazer infinitamente aquilo que nem nós pensamos, nem imaginamos, aleluia, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tão grande, que nós não podemos ter a dimensão do que Ele pode fazer. As obras do Senhor são grandes, são incontáveis, não tem como contar as obras do Senhor. São maravilhas, maravilhas, maravilhas. Envolvem pessoas, envolvem nações, multidões. Aleluia. Ele é grande, é poderoso. Cantarei com grande é meu Deus. Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia. Creia somente nele. Louvado seja o nome do Senhor. Quão grande é meu Deus, Ele é grande. Cantarei quão grande Ele é meu Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor.
Toda honra agora para ti, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor. Não há outro Deus, só Ele é o minha glória. Cantarei com grande é o meu Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. E todos vão te ver. Todos vão ver. Quão grande, o que esse Deus tão grande pode fazer na tua vida? É meu Deus, aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Boa noite, pessoal, receba o poder, né, de Deus sobre nossas vidas, que Ele é tão grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, glórias ao nome do Senhor, louvado seja. Vocês que não me conhecem aqui no canal, estão chegando agora, sejam bem-vindos, né? A paz para vocês, boa noite, que Deus abençoe vocês. O meu canal chama-se Meninos Olhos de Deus. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o like, comente, compartilhe. É importante. A palavra foi hoje também de manhã. A fé sem obra é morta. Então todos nós, não é só viver a fé para nós, só dos nossos interesses. A fé envolve pessoas, envolve em ajudar a vida das pessoas. Então é importante você compartilhar a palavra do Senhor, amém? Porque você está fazendo a vontade de Deus, aleluia? Está fazendo a obra do Senhor, levar as boas novas para aqueles necessitados, aqueles que estão sem vida, sem esperança, né? Porque se você tiver uma fé, se você tiver fé e se não tiver obra, você tem uma fé morta. Então você não vive para as coisas do Senhor, você não está vivendo para Deus, né? Porque o que envolve Deus tem que ser uma fé ativa, uma fé praticante naquilo que você vive aquilo que fala e vive aquilo que pratica, né? E não aquilo que você fala e você não vive o que você fala. Você tem que ter uma fé praticante, né? Então uma obra para ser viva do Senhor, a fé com obra, ela é praticante. Ela é aquela que você faz, né? Fala e age e mostra que é. Você vive aquilo que você fala, né? Isso é uma fé viva. Uma fé morta é aquilo que você fala e não faz, né? Você não vive. E a fé, a obra tem que trabalhar junta para que haja que uma mudança. A fé não é só dentro de uma igreja. As obras de Deus, ela é fora da porta, ela invade, ela vai para o mundo, ela expande, né? Ela não fica ali parado, né? Porque a necessidade da obra para que alcance pessoas que estão fora, né? Então é importante ter essa fé viva, amém? Então você sabe que eu já coloquei de manhã esse vídeo, amém? Então a palavra também foi direcionada, que eu não tinha achado, eu coloquei, acho que eu falei um pouquinho sobre a fé, em Hebreus capítulo 11, o Senhor fala que a natureza da fé, fala assim, a convicção dos fatos que se não ora, a fé é a certeza das coisas que se veem, né? Esse vem, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então você tem que crer que o universo, a criação de tudo que há no mundo é feito pela palavra do Senhor, foi criado pela palavra de Deus. A partir da que Deus começou a falar, as coisas se tornou vida, entendeu? Então se tornou vivente, né? Através da palavra de Deus. Então você tem que crer que a fé também foi pela palavra do Senhor, então nós temos que crer, né? Por isso que é importante nós crer a palavra de Deus, porque a partir que você crê na palavra de Deus, se você crê, aquilo que Deus está falando vai se tornar real na tua vida, a partir que você tomar posse daquela palavra, se você crê na palavra, aquilo vai tornar vida, é isso que Deus está falando. Então, se você crê no Senhor, o que Ele vai falar para você hoje vai se tornar vivo, vai se tornar real, concreto, vai sair daquilo que você pensa que você quer, Ele vai fazer aquilo realizar na tua vida. Mas tem um detalhe, vamos prestar atenção na palavra. Olha só, então ela entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, né? Ele fez tudo, se formou de maneira que o visível veio existir as coisas que não aparecem, entendeu? Então Ele fez com que aparecesse, né? O exemplo da fé é extraído pelo Antigo Testamento. Os Antigos Testamento, é importante nós ler a passagem do Antigo Testamento, que lá estão os primeiros heróis da fé. Nós temos que se espelhar nesses heróis também. Aleluia, não é ignorar não. A Bíblia não pode ignorar nada, nem o Antigo e nem o Novo Testamento, né, claro, né?
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, uma pessoa que ele escolheu o melhor para dar para Deus. Já o Caim não, vou dar para Deus qualquer coisa aí, né? E Deus, né? E ele fez assim, o Caim, na aprovação de Deus com as suas ofertas. Então Abel agradou a Deus com as suas ofertas. Ele pensou em Deus dar o melhor para Deus. E já Caim não, né? Vou dar para Deus, né? Então ele não quis, né? Então por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, né? E pela fé também Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então Enoque, ele foi levado por Deus porque ele agradou tanto a Deus que estava assim, o pessoal via Deus nele, né? Então Deus tirou ele daqui, né? Levou ele, né? Glória a Deus. De fato que a fé, aí o Senhor fala no versículo 6, sem fé, essa é a palavra, é impossível você agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que te buscam. Amém? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca da arca, dos acontecimentos que ia acontecer, né, que se vinha, né, temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que veio da fé. Aleluia. Então ele não questionou a Deus, não é também. Ele creu o que o Senhor falou porque aconteceu. E demorou, né? Foram vários anos, né? Muitos anos. Então a fé, e concretizou aquilo que Deus falou. Foi a fé dele. E a fé dele, quando ele construiu a arca, Deus falou e construiu a arca. Ele podia falar, não vou construir, né? Não, mas ele construiu. Então concretizou aquilo que Deus tinha falado para ele, que é terminar o juízo, né? Acabar o mundo ali, né? De novo. Então a palavra Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galador dos que te buscam. Aí eu te pergunto, sem fé é difícil agradar a Deus, né? Aí a gente fala assim, mas eu estou fazendo isso na igreja e estou agradando a Deus. Isso tá, a gente fala assim, né? Só que tem uma coisa. Nós agradamos a Deus para Ele dar as coisas para nós? É isso? E se Deus sem fé agradar a Deus, e se Deus não te dá o que você quer? Hein? Você vai continuar agradando a Deus? Essa é a pergunta, né? Porque às vezes fala, sem fé é difícil agradar a Deus. Mas Deus tem que te agradar para você ter fé nele? Quer dizer, Deus tem que te dar as coisas para você ter fé nele? Ou você tem que agradar a Deus mesmo Ele não te dando aquilo que você está pedindo, dando errado o seu dia, ou dando errado as coisas que estão acontecendo na sua vida, mesmo que a dor venha, a aflição, a morte, você vai agradar a Deus? Essa é a pergunta que eu vou te fazer. Então você vai manter a fé, né? Então é nessas horas que a gente tem que ver se nós estamos agradando a Deus, né? Porque aquele que agrada a Deus e crê que Ele existe naquele momento de dificuldade, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas, o domínio e o poder dele, né? Sabemos que nesse momento, que nós sabemos que existe um Deus, que tudo pode, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar a situação de nós no piscar de olho, né? Ele pode todas as coisas. Mas se o dia que você quer agradar a Deus, a gente quer muito que Deus agrade, agradar, dá. E Deus fala, isso não é assim, né? Você tem que agradar a Deus, não nós agradar a nós mesmos. Então a gente pensa que a fé nossa é ter fé em Deus para que Deus possa dar aquilo para nós. Nós estamos equivocados essa mentalidade. A fé é para agradar a Deus, então é para mantendo trabalhando nas obras do Senhor. Por isso que ele fala que sem fé a obra é morta. A fé e a obra trabalham junto, né? A fé e a obra trabalham junto, porque se você tiver fé e não tiver obra, é morta, né? As duas estão ligadas uma na outra, não pode a fé. Se você tiver fé e não tiver obra, você tem uma fé não praticante, né? A fé vem acompanhada da obra, então, para que ela seja edificada, né? Vamos lá. Para esse negócio da fé e obra, até vou explicar agora, porque eu expliquei de manhã. Vamos supor, você é uma pessoa que torce para um time de futebol. Mas aquele que torce para um time de futebol, e o time é dele, ele tem aquela... Sabe o
eles vão jogar, conhece o jogador, né? Já sabe quais os campeonatos. Ele tem uma fé ativa, então ele acompanha, ele pratica aqui, então ele sabe, ele viaja, ele vai, né? Ele tem aquela fé que o time dele vai ganhar, tá torcendo. E aquele que torce pro mesmo time desse, né? Só que ele torce por torcer, ele não sabe quem ganhou as partidas aqui. Ele tem uma fé, mas ele não tem uma fé ativa, né? Ele não tem praticamente óbvio, porque ele não tem conhecimento do time, ele só torce, tanto faz, se perdendo. Então, isso que fala, a fé tem que ser praticada, né? A fé tem que ser, com a obra são ligadas uma na outra, porque a fé é praticada, né? Então, sem fé é difícil agradar a Deus também, porque não temos fé para agradar, não temos fé em Deus para agradar a nós mesmos, não para agradar a Deus. Então, mas o que nós agradamos a Deus, né? A fé só é pedir para Deus? Não, é agradar a Deus. Mesmo diante de uma situação difícil, de uma perda, uma situação difícil que estejamos passando, a gente tem que continuar fazendo as coisas para Deus. Não é só quando Deus nos dá as coisas. Mas aí você fala, mas a fé é difícil de agradar a Deus. E se Deus não quer te agradar, hein? E se Deus não te quer agradar? A gente pode ver esses homens aqui que falam na Bíblia. Principalmente a gente vai ver aqui, ó. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu dali, eu acho lindo essa passagem de Abrão. Deus falou para ele sair do meio da parentela, ele saiu de lá daquele lugar sem saber aonde ia. Olha nós hoje em dia, né? Se Deus falar assim, ó, Carmen, eu vou tirar você desse lugar aí, né? Eu já vi essas palavras, viu? E eu falei, meu Deus, já tô preocupada. Pra onde Deus vai me mandar? Jesus amado, eu não tenho dinheiro, eu tenho coisa. Ele já tá preocupada. Abrão não questionou a fé de Abrão, né? E aí Deus fez o quê? Abrão teve obra. Abrão teve muita obra, né? E pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como a terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aleluia. Porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Aleluia. É pela fé também que a própria mulher de Abrão, Sara, recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia. Então você viu o que é a fé? É você crer naquilo que você não vê. É você já estar imaginando aquilo que você nem imagina que, né, mas você já está criando aquilo na sua cabeça, você está sonhando com aquilo. E Deus, ele materializa aquilo que você quer. Mas para isso, para Deus agradar você, a fé, sem fé você não agrada a Deus. Porque se você quer ter fé, você diz que tem fé, mas só para agradar você mesmo, e se Deus falar, não vou fazer isso para você, não vou, aí você vai fazer o quê? A porta, fecha lá a porta para você. Aí você fala, não, Deus fechou a minha porta, eu não vou, não tô conseguindo nada. Aí você deixa, eu não vou mais no culto. Eu não vou mais não, eu desisto de ir lá no culto, eu oro, Deus não faz nada pra mim, entendeu? Aí você não tá agradando a Deus, porque você tá agradando a si mesmo. Você só tá pensando no seu eu, você tá só buscando pra você. Você não tá buscando a Deus porque Ele é, você tá buscando a Deus para aquilo que Ele vai te dar. Então isso não agrada a Deus. Isso Deus está falando, essa fé aí, essa fé é uma fé até praticamente uma fé morta. É uma fé que só busca a Deus por interesse próprio, né? A fé para agradar a Deus é buscar a Deus independente do que Ele vai fazer, independente de como está o seu tempo, a sua estação da tua vida, a situação que você está vivendo hoje. Você tem que continuar buscando, seja na alegria, na tristeza, até na saúde, até na doença, tipo um casamento, porque Ele é o nosso noivo, né? A nossa igreja, ele é noivo, a nossa é uma noiva do Senhor, né? Então nós temos que estar agradando a Deus, né? Nós temos que ir da situação. Então vai chorando, vai sofrendo, vai fazer a obra do Senhor, vai fazer a obra com alegria, não vá com tristeza, porque Deus também não gosta. Eu tenho fé, mesmo assim eu vou, mas com tristeza Deus não gosta, não vê você bastante triste, porque dá a impressão que Deus está me obrigado, eu vou lá porque eu tenho que agradar a Deus. Quantas pessoas têm anos na igreja e vive só na igreja por obrigação? Ele não tem obra, ele vai por obrigação. Eu vou por obrigação, né? E mais a obra, ela não fica na igreja, a obra ela expande, porque a obra do Senhor, a fé com a obra, ela tem que crescer, que nem Paulo fez. Ele viajava, ele ia em tudo que é lugar, porque isso é fé e obra junto, né? Para que levasse a palavra da salvação do povo, né? E nós precisamos fazer isso, porque hoje em dia, se percebermos, a gente está muito centralizado aqui na internet. Hoje é muito mais fácil chegar, claro, chega em muitos lugares a palavra, maravilha, Deus, Ele que inventou, né?
porque quem inventou não foi o homem, que eles falam, é o próprio Deus que dá sabedoria para o homem inventar. Hoje o celular que nós temos, essa facilidade, é maravilhoso, que chega em lugares que a pessoa não tem acesso, até nem tem condição para ir numa igreja. Mas também tem uma acomodação muito também dessa nossa parte. Porque Deus também quer que nós se desloque do lugar, né? Você sai da acomodação ali, da zona de conforto, e vai um pouquinho para a rua para conversar com as pessoas, né? Porque muitas pessoas não vão na igreja por causa do preconceito e por causa de muitos já foram e muitos se decepcionaram, porque como a gente coloca a fé muito em homens e a gente acha que a igreja, eu vejo assim, hoje foi uma pregação muito forte da ressurreição de Jesus, né, onde foi a Páscoa, e o pastor falou, e eu senti no meu coração o seguinte: muitas vezes a gente pensa que ir na igreja, muitas vezes acha que a igreja você tá santo. Não, nada disso. Nós somos obra também, né, do Senhor. Nós somos na mão do olheiro, ele vai nos moldando, né? Às vezes a gente pensa que não, Deus vai trabalhando no nosso coração. Nós temos muita coisa em nós ainda que Deus tem que tirar, tem que renunciar, né? Então quando você se converte, você já se converteu, aos poucos você vai abrindo mão daquelas coisas. Um dia eu conversei com uma pessoa aqui na minha brechó, eu estava conversando, uma senhora, e ela falou assim: eu sou evangélica, mas eu tenho esse hábito de usar essa roupa curta. Eu falei: olha, isso eu não posso proibir você de não usar, porque se eu fazer isso, eu estou sendo preconceituosa, porque é uma coisa que também usava antes, né, de se converter. Então, é uma coisa que você vai sentir, o Senhor vai falando com você no coração. Eu não posso chegar para você e falar que, você vai, né, tirar... Não posso fazer isso, né, falei para ela, né. Então, quem tem isso aí é uma coisa que você vai sentir, mas o próprio Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, né? Não eu falar assim: você tem que tirar. Não posso. Não posso impor isso para as pessoas, porque isso é uma coisa que vem da pessoa, né? E então, a gente não pode também, assim, então é uma coisa que vem da pessoa, né? Eu mesma não sinto bem, né, cara? Hoje em dia, para mim sair, eu não tenho mais short curto, não tenho mais blusa decotada, né? Praticamente quando tira do mundo, você gosta de usar roupa curta, decote, para chamar atenção, né? Hoje eu não tenho mais esse costume, né? Mas assim, então a gente corta um pouco isso, né? Mas aí vai de cada um, né? Entendeu? Vai de cada um, sem preconceito, isso aí que Deus te toca. Mas então é uma coisa assim que é muito importante a gente pensar nisso, né? E por isso que é importante que a obra tem que expandir do Senhor, né? A fé tem que sair, né? Tem que expandir também para agradar o Senhor, fazer a obra do Senhor e buscar as pessoas, né? O Paulo, ele viajava, né? Ele estudava, ele, Apolo e Tiago, todos, Timóteo, né? Todos saíram para ministrar, para apanhar, eram confrontados, eram perseguidos, mas faz parte, né? Então, e é assim, não pode ficar muito. Então, ela tem que expandir, porque tem que alcançar almas, vidas, né? Mas é importante que a fé, nós temos que colocar no nosso coração que a fé, para agradar a Deus, a gente tem que agradar a Deus, independente se todos estamos vivendo, nós temos que continuar fazendo a vontade do Senhor, né? É difícil? Porque às vezes nós estamos com o coração quebrado, né? É claro que hoje eu vi uma passagem até de Jó, que ele estava naquele momento difícil de dor, né? Que Jó passou um dos momentos mais... De ver Jó, foi uma fé assim maravilhosa, né? Que ele foi provado de todos os jeitos, né? Mas só que Deus, ele recompensa, por isso que eu falo, quem passa, suporta o processo, te leva no propósito. Então às vezes a pessoa fala: essa situação, não sei o que, cara. Mas eu fico pensando, eu olho a palavra, eu vejo na palavra que Jó suportou tudo. Já imagina o Jó, se você ler a história de Jó, ele era um homem riquíssimo, conhecidíssimo, um homem, tinha não sei quantas cabeças de bois, né? Ele era muito rico. Ele tinha acho que 7 filhos, né? E aí ele fazia festa, fazia um banquete, se reunia os filhos para comer, e ele fazia sacrifício, porque eles ficavam com medo do filho fazer alguma coisa, né, pro Senhor. Mas Jó, ele não conhecia Deus, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Depois que ele passou por essa aprovação, aí o inimigo foi lá e falou: ele é assim, né, ter realizado, o inimigo falou, né, o bicho lá, ele é assim porque o Senhor dá tudo pra ele. Então Deus falou assim: pode tirar tudo dele, você não pode tocar na vida dele. Deus permitiu que o inimigo tocasse no Jó, nas coisas de Jó. Aí Jó foi perdendo bem, foi perdendo os filhos, morreu os filhos de Jó, e depois no final Jó ficou, o pastor falou que o Jó ficou com essa infecção, não sei se foi essa
lepra, não sei, ele ficou entre a carne, diz que o bicho comia vivo Jó. Ele coçava com um pedaço de telha. Aí a mulher até falou pra Jó, larga esse Deus aí, né, e morre, né, amaldiçoou, falou pra Jó, amaldiçoou, né, se o Deus, mas Deus falou que essa mulher é louca, a mulher que ele é louca. Então, e os amigos do Jó, porque ficava, deve ter feito alguma maldição, alguma coisa pra Deus. Porque às vezes tem gente que fala assim pra você que você tá passando muito difícil, né? Aí a pessoa fala, porque não ora, não vai na igreja, pecou contra Deus, ou desobedeceu a Deus, vive uma vida assim, ou tem um karma, não sei o que. Tem gente que fala tanta coisa pra gente, né? Às vezes que você tá com uma situação difícil, eu já vi gente falando assim pra você, pra gente assim, porque às vezes olha pra você assim, tem alguma coisa lá com ela, né? A vida dela, a prova é Deus que coloca. Aí Deus falou pra Jó, pros amigos de Jó, falar pro seu amigo Jó lá, interceder por vocês, fazer sacrifício lá. Deus falou, eu não me agradei de vocês fizeram com o meu servo Jó. Aí Deus falou pra eles assim, fala pra Jó lá orar pra vocês, fazer sacrifício pra vocês, senão eu vou acabar com vocês. E Deus falou pra eles acabar com eles, né? Você viu como não pode? Por isso que às vezes eu falo assim, não pode entrar em prova, situação da vida das pessoas. Às vezes a pessoa vai entrar, fica falando, tá assim porque acho que ela não ora, porque a vida dela é assim, pecou contra Deus. Não, há cuidado. Eu sei que você é um crente que tem que tomar cuidado. Tem um pastor um dia estava pregando na internet, ele falou assim, não entra em briga que não é sua. Cuidado para orar com a pessoa, que você ora para a pessoa. Você tem que ser um intercessor, mas precisa ver primeiro o que está acontecendo na família daquela pessoa. Vamos orar, pedir o Senhor, seja feita a vontade de Deus, né? Não fica criticando, não, porque a gente começa a criticar, não, fulano ali, acho que ela deve ter feito alguma coisa pra tomar cuidado com a nossa boca, viu? Toma muito cuidado, e Deus tá, só de olho em nós, né? Precisa tomar cuidado. Então a fé é isso, né? A fé é impossível agradar a Deus se você não tiver fé nele, confiar que ele existe, que ele é o criador de todas as coisas, o poder e o domínio é dele, quem manda é ele, quem faz é ele, a vontade é dele, o tempo é dele, na hora que ele quer agradar, porque Deus não faz aquilo para te agradar, e nem para me agradar, e não é porque você merece, porque eu mereço, é porque ele quer fazer. Então tem que colocar isso na cabeça também. Deus não vai fazer nada para nós para agradar a nós. Ele faz porque ele quer fazer. Porque ele quer mostrar que ele é o Deus na sua vida, que você confiou. Saber que ele é Deus, você colocou ele acima de todas as coisas. Você confiou que ele é Deus, sabe que ele existe, que ele tem o poder e o domínio de todas as coisas. Quem criou foi ele. Olha a glória. Podemos ver nessa passagem de Êxodo lá no Egito. Quando o Senhor mandou as 10 pragas para o Egito, Deus mostrou nessa passagem para nós, né? Essa passagem que ele tem o poder, mostrou sobre todas as coisas, mandou as pragas, fez a noite, escuridão, né? Mandou os gafanhotos, mandou as moscas, mandou as rãs, fez a noite foi a escuridão, né? E Deus ele fez cair pedra do céu, fogo. Deus ele matou os primogênitos, né? Pediu para ele todos os primogênitos, para o povo dos hebreus passar sangue nos obreiros das portas, para proteger o povo dele. Deus ele escolheu o povo dele, ele separou o povo dele na terra de Gósen. Quando as pragas iam para o Egito lá, não chegavam nessa parte que Deus protegia. Então Deus protege os seus, amém? E aí a pessoa fala, mas como é que vai proteger que a praga veio para tudo? Não, mas aquele pedacinho, Deus é o poder de Deus, né? E ele mostrou que o único Deus que manda todas as coisas é ele, então a gente tem que confiar nele. Então se você não tiver fé nesse Deus maravilhoso que tudo pode, então você não está agradando a Deus, né? A sua fé também é morta se não tiver obra. Então a fé é importante, é fundamental a fé para nós viver. A fé, ela é uma ação daquilo que nós cremos, né? Daquilo que nós vemos, mas que nós acreditamos que vai acontecer segundo a vontade de Deus, né? Não a nossa vontade, a vontade dele. Porque se ele não quiser fazer, ele é Deus. Se ele quiser fazer, ele continua sendo. Se essa porta abrir, é Deus. Se ela fechar, é Deus, né? Se a doença vier, é Deus. Se ele não quiser te curar, ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus, né? Então agora nós mudamos com Deus. Se ele não faz para nós, ele deixa de ser o nosso Deus. É verdade. Muitas vezes quando Deus não faz as coisas para nós não dá certo, a gente larga Deus para buscar outros deuses no mundo, né? Então, mas Deus é fiel a nós e ele quer que nós confie nele, porque ele tem o tempo certo, né? Só que Deus não vai fazer as coisas para nos agradar. Mas aquele filho que é temente, né? Que reconhece ele como Deus, confia,
na palavra dele, né? Diz que sabe que ele tem o tempo certo, porque o crente, ele sabe que toda tribulação, toda dor, todo sofrimento dessa vida é para a glória de Deus, amém? E tudo que Deus faz também para nós, quando Ele quer nos agradar, é para a glória do nome dele, é para o nome dele ser exaltado. Aliás, Ele deixa isso bem claro para nós, né? Que Ele não divide a glória dele para ninguém. Então, tudo que Ele deu para o Abrão, tudo foi para a glória do nome dele. A gente pode ver a história, Deus fez porque Deus prometeu, Deus cumpriu o que Ele falou, né? Nós glorificamos o nome do Senhor. Abraão glorificou o nome do Senhor quando Deus prometeu que ia dar um filho para ele e deu Isaac, né? Então tudo para a glória de Deus. Você vê que Deus mostra que nada é impossível para ele, amém? Então nós temos que ter essa fé ativa, né? Uma fé vigilante também, viu? Por que vigilante? Porque o inimigo tenta jogar em nossas mentes que quando as coisas não acontecem segundo a vontade nossa, que Deus, né, não se agradou de nós também, né? Tem muitas vezes que o inimigo usa essa artimanha. Você não está agradando a Deus, você está pecando contra Deus, e às vezes não. Às vezes é que não chegou a hora, né? E talvez você tenha que buscar um pouquinho mais ele, porque ele se revela a partir da busca, né? Da confiança que você coloca nele, ele se revela, né? E às vezes nem sempre, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não busco a Deus, eu agrado a Deus, mas o Senhor não me concedeu, porque não era aquilo que Deus quer pra você. Também tem isso, né? Às vezes não pode colocar muito assim, num lado muito pesado, porque às vezes não é aquilo que Deus quer pra você, não deu certo, porque não chegou a hora de acontecer. E às vezes o que Deus quer pra você é muito maior do que você possa imaginar, né? Então você tem que ter essa fé também, né? Então a gente pode olhar também nesse sentido, né? Porque o Senhor, ele tem o tempo certo, né? Você vê José, gente, se você for assim, então a gente pode olhar para José, gente. José foi humilhado, tinha inveja de José, jogaram o José na cisterna, venderam José como escravo, foi parar na casa do Potifar, depois aquela mulher do Potifar queria seduzir José, foi mandado para cadeia, depois foram lá o padeiro e o copeiro, né? Ele adivinhou o sonho, um morreu e o outro foi pro palácio, esqueceu de José lá. Depois o faraó teve aquele sonho aí que José foi tão... Teve um processo, né? Mas José não perdeu a confiança no Senhor, né? E José foi ser fé e obra, né? Fé e obra, porque José trabalhou, né? Sempre falou de Deus. Você vê que os egípcios, eu não assisti uma minissérie, na Bíblia não fala muito, mas os egípcios, eles tinham respeito pelo Deus de José. Olha só que coisa linda. Eles tinham respeito pelo Deus de José. José falava, explicava de Deus para eles, né? Eles tinham respeito, né? Até o faraó, né? Falou, né? Deu aquele cargo para José. Então, olha que coisa linda, né? Olha o que é a fé e a obra, né? É isso, né? Então, é isso que Deus quer. Sem fé é difícil agradar a Deus. Então, para você ter fé, confiar, né? Mas não é para agradar a Deus, a fé é para agradar a Deus, é só para você agradar a si mesmo, tá? Porque a gente vai na igreja só para pedir, né? Você percebe que muitas vezes a gente vai na igreja e pensa, ai Deus, eu quero isso, pede para si, a gente vai lá para pedir, parece que como se nós fosse como é que fala? O Deus fosse o nosso garçom, né? E nós ali sentados na mesa só pedindo pro Senhor para servir nós. Ai Deus, eu quero isso. Não, dá um cardápio aqui, eu quero isso, quero isso. Não, ao contrário. Ele, que nós temos que servir a Ele, né? Ele que nós temos que servir, né? É Ele que nós temos que servir, né? Ele, não é nós, é Ele que nós temos que servir a Ele. Não Ele que tem que nos servir, nós temos que entender isso, né? Nós temos que servir a Ele, né? Então a gente não é pedir, é agradar, é adorar ao Senhor, cultuar o Senhor, né? É adorar o seu Espírito em verdade, né? Com alegria, né? Sabendo que Ele tem o tempo certo, porque Ele falou assim que se você buscar, primeiramente, o reino de Deus e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então Ele sabe quem busca e não busca. Quem sabe que procura Ele por amor, a Ele quem ora por amor, quem intercede por amor, né? Quem faz a vontade dele por amor, quem adora ele por amor e quem adora por interesse, para subir na vida, para ter fama, para ser famoso, né? Para estar em destaque, tudo isso Deus sabe, né? Ele conhece, isso é o nosso coração. Então Ele sabe todas as coisas. Então ninguém engana Deus. Você pode enganar um homem, mentir, mas para Deus ninguém engana a Deus, né? Ninguém engana a Deus, Deus conhece o coração da gente, né? Então receba essa palavra do Senhor, pense nisso, né? Então quando você fala assim,
sem fé é difícil agradar a Deus. Agrada a Deus, não importa o dia. Se você ora na alegria, ora na tristeza. Passa uma dificuldade, ora. Tá feliz quando você tem uma notícia boa, quando você tem algum dia bom? Ora. Se o dia for mal, ora do mesmo jeito. Não importa. Adore o Senhor, ore, agrade a Deus todos os dias da sua vida. Não importa se o dia for ruim, se foi bom, se aconteceu uma coisa com a sua família, você continue agradando a Deus, porque isso vai fazer a diferença na sua vida, né? Deus vai ter compaixão de nós, vai nos agradar. Aí o Senhor vai nos agradar porque é a vontade dele, né? Ele sabe que você, mesmo no momento de tristeza, de situação difícil, você não negou o nome dele, né? Você não negou a ele, você continuou firme, né? Perseverante. Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é rico em bondade, né? E ele quer agradar a gente. E ele quer agradar sim, mas ele quer que nós procuremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, também. Nada de superficial, uma fé fingida superficial. Não, Deus quer o nosso coração, amém? Então, o nosso coração que o Senhor quer, amém? Que Deus abençoe e receba a palavra do Senhor no coração. E Ele é grande, é maravilhoso, amém? Creia nesse Deus que tudo pode. Ele pode mudar cenário, Ele pode mudar a vida, Ele pode mudar qualquer situação. Basta crer, confiar no Senhor, amém? Que Deus abençoe e fique com Deus uma semana abençoada. Receba a palavra de Deus no coração e ouvir a voz de Deus e agradar a Deus, tá? Porque quem não ouve, não pratica aquilo que ouve, que também Deus fala para falar, compartilha, curte, a pessoa não pratica, esse não agradam a Deus. Não agrada a Deus, não. Porque ouve, mas não finge, né? Não presta atenção, não fazem aquilo que Deus manda, né? Não fala porque não acredita, às vezes a pessoa tá aqui do lado aqui, falando do Senhor, né? Não crê, né? Então, isso também não agrada a Deus, tá? Quem agrada a Deus pega a palavra, crê, e você vai ver, quem faz, ajuda, a obra é isso, quando você ajuda o próximo, Deus está ajudando você na sua vida, não esquece disso, tá? A vida não é só viver para nós mesmos, né? Porque muitos trabalham para a sua casa, cuida do seu lar, e esquece que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, todos nós, é ajudar uns aos outros, né? Jesus, então seria na sexta-feira da paixão, que ele lava as pés, né, que ele lavou ali os pés dos discípulos, ele falou que todos devemos todos nós, um lavar os pés dos outros. Olha só que exemplo de amor, né, Jesus nosso, né? Não importa se cada um de nós tem que lavar um dos pés do outro, né? Não vou fazer isso, não, vou lavando o pé, não, mas teria que fazer isso. Isso é um ato de amor, de respeito, mostra que ninguém é igual, melhor que ninguém. Jesus mostrou ali, né, lavou os pés dos discípulos, ele sendo filho de Deus, né, humilde ali, né, lavou os pés, né? Então é importante isso, né? Essa humildade, Jesus mostra o amor pelo próximo, né? Jesus não existe classe, tá? Esse negócio de classe A, classe B, isso é coisa do homem. No reino de Deus não tem esse negócio de classe, não. Lá, esse negócio de classe A, B, assim. Ele ama todos nós iguais, né? Todos nós filhos de Deus, amém? Só que nós temos que, para ser filho de Deus, temos que crer na palavra, crer no Senhor, que Ele existe, o nosso Deus. Jesus, né, morreu para o nosso pecado, ele subiu ao céu, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso e há de vir julgar os vivos e os mortos, amém? Nós temos que crer em Jesus Cristo, hein? Filho de Deus, louvado seja. E o Espírito Santo, né, também. Porque o Espírito Santo de Deus é o que nos direciona através da palavra, nos dá o conhecimento, a sabedoria para falar de Deus, né? Porque se não tiver o Espírito Santo de nós, como é que a gente vai falar de Deus, desse amor maravilhoso de Deus? Porque Deus é amor, né? Não tem como você não falar de Deus se você não sentir no coração para falar dele, né? Ele tem que nos tocar, o Espírito Santo, para falar, para nos revelar a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus é isso, é amor, né? Ele nos ensina sempre como amar Ele, né? A maneira que Ele quer que nós ame Ele, de uma forma que não ame Ele porque Ele vai dar. Porque dar Ele já deu a vida para nós. Nós temos que dar graças a Deus, Ele deu a vida, Ele vive e reina, né? Ele deu a vida, nós somos salvos pela graça de Deus, amém? Só que Ele quer que nós busquemos, né? Ele quer intimidade conosco, Deus quer nos revelar, né? Sabe quando você fala com um amigo querido, que você tem um amigo que você confia, Deus quer isso de você. Pai, hoje meu dia não foi bom, pai. Tipo um filho que conversa com o pai, né? Mamãe, desabafa, é isso que Deus quer, né? Um diálogo com a gente, uma coisa simples, não é aquela coisa assim, não, Deus quer só que você abra com Ele, né? Porque Deus quer isso, né? Essa intimidade conosco, amém? E Deus está no nosso dia a dia, no cotidiano conosco vivendo, amém? A presença de Deus está sempre conosco. Quem crê na presença de Deus, Ele está conosco. Se não fosse a presença de Deus na nossa vida, gente, o que seria de nós, né?
não seria nada. Somos todos perdidos, precisamos da presença, né? O Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, né? Porque não é fácil, a vida é uma luta, mas só que Deus faz nos serviço com Cristo, somos mais vencedores, amém? Que Deus abençoe, receba a palavra de Deus no coração, fique com Deus, uma semana abençoada, e olha, sem fé é difícil agradar a Deus, e a sua fé sem obra é morta, não esquece disso, não é? Hoje é o momento de você mostrar que a sua fé é viva, né? Ela é viva e ela é praticante no Senhor, né? E se você também não aceitou Jesus, não esquece, hoje é a oportunidade de aceitar Jesus como seu único Deus, o verdadeiro Deus, não há outro, nosso Salvador, né? É Ele que salva nós, a salvação está nele, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a luz do mundo. Então você aceita Jesus no seu coração, né? Para que você seja salvo, liberto e sua vida restaurada, transformada, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Cristo vai viver em você, amém? Então o momento é hoje. Então é hora de você falar, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Deus, meu único Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, luz do mundo, caminho, verdade e a vida, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite e a paz do Senhor, Jesus, amém?